Você acredita que realmente a graça e o favor de Deus é a coisa mais importante da sua vida? Porque graça e favor é Deus nos endossando, assinando embaixo, nos dando realmente o que nós não merecemos e apesar de nós. Então é algo maravilhoso, poderoso. E se formos humildes, vamos reconhecer que se alguma área da nossa vida não está dando certo, porque está faltando graça e favor. Eu não quero te condenar, eu quero te ajudar hoje, nesse devocional, a entender por que talvez uma área da sua vida não está fluindo, por que está faltando graça e o que impede o favor de fluir em você para que você não fique debaixo desse impedimento. Você quer entender isso melhor? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Uau, tá estranhando alguma coisa? Hoje não é o de capa branca, né? Esse é o novo devocional na presença do Pai 2026. Isso mesmo. Nós acabamos de lançar o mais nova edição do Devocional na Presença do Pai 2026, lançado pela editora Vida. Eles lançam sempre no mês de setembro. E, na verdade, você pode começar em qualquer dia do mês, porque ele não tem o dia da semana. Qual que é a novidade? Além de ser, são 365 novas mensagens do Evangelho da Graça de Deus, tá bom? Mas com algumas novidades. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui, ó. Além do texto normal, com o versículo e a revelação, nós temos um pensamento do dia aqui, bom? Nós temos um plano de leitura que foi elaborado para você ler todo o Novo Testamento, Salmos e o Provérbio do dia. Então, é uma dieta espiritual muito poderosa. E nós voltamos com a confissão da palavra, além do espaço para anotações. Então, ele está muito mais completo. O pensamento do dia, confissão da palavra, plano de leitura bíblico bem mais otimizado. Ficou lindo a nova diagramação. Eu recomendo, se você quer adquirir. É só você clicar no link que aparece na bio, nosso novo lançamento. Vai chegar na sua casa. Tá legal? Muito bem. Quando a graça reina, você entra no favor, né? Mas a graça não pode fluir, não pode reinar com sentimento de condenação. Quando você está debaixo de culpa, está debaixo de condenação, de acusação, por causa dos seus erros, a graça para de fluir, porque você perde a fé, por não se sentir, obviamente, digno de receber. A graça não pode reinar por meio do esforço próprio, por tentar fazer o melhor. Não, a graça não pode reinar dessa maneira, porque isso é a força do seu braço, aí já não é mais algo imerecido, né? Mas é algo que você está tentando merecer. A graça não pode reinar também pela vergonha, nem pela constante consciência de pecado. Se o tempo todo você está consciente do seu pecado, do seu erro, você está debaixo de culpa, de condenação, de vergonha. Você não tem fé para fazer orações ousadas a Deus, para acreditar que o Senhor vai atender o seu pedido. A graça não pode reinar se nós temos uma constante expectativa de que algo ruim está vindo sobre nós por causa do nosso pecado. Essa é uma verdade muito importante você entender, que está bloqueando a graça de fluir na sua vida. Está bloqueando você de crer. Está minando a sua fé por olhar para o pecado. E dessa maneira você fica debaixo de culpa e condenação, entende que Deus não vai te ouvir, perde a ousadia, a fé, para ter a resposta de Deus. Aquelas pessoas que procuram guardar a lei, nem sempre presumem que cumpriram toda a vontade de Deus. Algumas vezes elas sabem até que caíram no pecado. E o resultado disso é que essas pessoas, na verdade, se enchem de culpa, de condenação, de vergonha, e estão completamente sem fé para crer naquilo que Deus quer fazer na vida delas. Então, gente, acalentar o sentimento de condenação nada mais é do que dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor ou é insuficiente para resolver a questão do pecado. Você acha que ainda esse pecado está
impedindo Deus de mover na sua vida. Né? Porque você peca outra vez, e você não acredita, você não tem a fé de que ele está plenamente resolvido, por isso bloqueia a sua fé e bloqueia o favor de fluir. Quando nós agimos assim, nós estamos deixando de desfrutar da graça, e por isso saímos debaixo do favor, e aquela área da nossa vida ela trava. Né? O que muita gente não percebe é que a introspecção e o sentimento de condenação é também justiça própria disfarçada, que impede o favor de Deus. A introspecção e o sentimento de condenação. O que é isso? É a carne tentando mostrar como ela está triste pelo pecado e fazendo isso com o fim de obter algum mérito, mas qualquer coisa fora do sacrifício de Cristo na cruz é obra humana, o favor de Deus é paralisado. As pessoas que possuem a justiça própria, né, na sua vida, elas estão, como eu disse para você, travadas justamente nessa questão, porque a fé dela está literalmente bloqueada. É um negócio terrível. Elas estão sempre olhando para elas mesmas, pensando quanto são bons e aprovadas em suas obras, né? Mas também aqueles que aceitam. Então, veja, são dois tipos aqui. Um está olhando para si e achando que é bom porque fez tudo certo. E acha que estão sendo aprovados por Deus porque fizeram as boas obras. Só se esqueceram que o padrão de Deus é impossível de ser cumprido. Não vão receber favor, porque são orgulhosos e Deus resiste o soberbo. Mas, por outro lado, as pessoas que aceitam condenação também estão ocupadas consigo mesmas, sempre se olhando com o alvo de quem sabe eu encontro alguma coisa boa em mim. Também não estão olhando para Cristo. Vamos escrever algo? Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve aí nos comentários. Sempre que deixamos de olhar para Cristo, perdemos o favor. Escreve aí. Sempre que deixamos de olhar para Cristo, vírgula, perdemos o favor. Por quê? Porque quando você não olha para Cristo, você olha para você. E quando você olha para você, das duas uma. Ou você se enche de orgulho achando que é bom, que fez alguma coisa boa, ou que não pecou, e aí é mentira, porque tem pecado sim, tem erro, é soberbo, Deus tira o favor, porque o único que pode te justificar não são as suas obras, é Cristo, obra perfeita. Ou, do outro lado, tem alguém se condenando, tentando achar alguma coisa boa para se justificar. Também não tem favor, porque tirou os olhos de Cristo. Aqueles que se entregam à introspecção estão sempre se avaliando para ver se são santos. Mas o que é santidade? O entendimento convencional diz que santidade é fazer a coisa certa. Mas a palavra santidade significa separado. É a palavra agiasmos no original. Isso significa que você foi diferenciado do resto do mundo de incrédulos, porque agora você está em Cristo. Por exemplo, lá no Egito, o povo de Israel foi separado das pragas do Egito, não caiu sobre eles. Então isso significa que nós fomos separados da crise que está acontecendo lá fora. Fomos separados de toda praga, maldição e enfermidade que assola o mundo, porque estamos vivendo em Cristo e sobre ele não há maldição. Mas você me pergunta, será que eu sou realmente santo? Então, Deus manda você mesmo, Deus não manda você mesmo se sondar. Mas o Salmo 139, versos 23 e 24, diz que ele mesmo nos sonda. E quando ele nos sonda, ele vê a justiça de Cristo em nós. E aos olhos dele, por causa de Cristo, nós somos justos e inculpáveis. E isso vai liberar grande fé no seu coração. A minha pergunta para você hoje é, você está mais consciente do seu pecado ou mais consciente do sangue de Jesus? Essa é uma pergunta fundamental. E na próxima live
eu gostaria que você me respondesse isso e eu vou te ajudar a entrar por um caminho de consciência de perdão e não de condenação. Dessa maneira, você não vai sair do favor da graça de Deus. Vai ter fé para acreditar que, por causa da obra de Cristo, você está bem visto aos olhos de Deus, não precisa ficar debaixo de culpa de condenação, porque está perdoado e a sua fé vai fluir para que a graça de Deus reine em cada área da sua vida. Amém? Quero orar por você, mas antes lembre de se inscrever aqui no canal e assim que eu salvar essa live, compartilhe o link nos seus grupos do WhatsApp para abençoar a vida de alguém. Senhor, obrigado, porque nenhuma condenação há para nós. Nós estamos perdoados, lavados pelo seu sangue, somos justificados aos seus olhos e não precisamos estar debaixo de culpa, de condenação e vergonha, porque a tua obra foi perfeita. E dessa maneira, podemos estar debaixo da graça e do favor imerecido de Deus em cada área da nossa vida, no nome de Jesus. Fica no favor, fica na paz, Deus te abençoe.